Meus amigos, se a nossa principal preocupação nessa semana era a estreia na Série B diante de Confiança, a gente está redondamente enganado, viu? Isso porque o Cruzeiro está perdendo o seu diretor de futebol, André Mazzuco, para o Santos. Verbalmente já está tudo acertado, falta apenas assinar os papéis, coisa que não deve demorar a acontecer. Com essa movimentação, a gente temia muito, que o David fosse efetivado no cargo, mas pelo menos, felizmente, isso não deve acontecer. Isso porque, segundo a 98 soltou hoje na rádio, o Cruzeiro já fez uma proposta oficial ao Felipe Ximenes, que é um executivo que trabalhou por último no Santos até janeiro desse ano. Diante dessas movimentações aí, a torcida já começou a se manifestar bastante nas redes sociais. Feliz por um lado que não vai ser o David a exercer o cargo, entretanto, de certa forma, acabou frustrando as expectativas de muita gente ao não contactar o Alexandre Matos, que surge aí como nome preferencial, pelo menos pelo que eu tenho visto nas redes sociais. Particularmente, eu acho que é muito difícil o Alexandre Matos vir para o Cruzeiro, até porque na live de ontem à noite eu disse que o objetivo dele parece ser voltar ao Palmeiras. Ele deu entrevista para um canal de torcedor do Palmeiras aqui no YouTube, ele falou sobre contratações, sobre sua passagem lá, e com certeza, cara, esse tipo de entrevista tem um cunho político, se passar uma boa impressão para a torcida, se manter próximo. E o diretor de futebol do Palmeiras vem sendo muito criticado. Então eu acho que mais hora menos hora o Alexandre vai acabar voltando para o Palmeiras, está apenas esperando essa primeira oportunidade. Mas voltando ao Cruzeiro, cara, tinham nomes melhores no mercado do que esse Felipe Ximenes, muita gente, antes mesmo do Cruzeiro fazer essa proposta, já começou a sondá-lo aqui, porque o nosso presidente tem hoje uma live marcada com esse Felipe Ximenes às 19 horas, inclusive. Então existe ali uma relação, ou pelo menos está passando a existir, e quem sabe uma troca de favores, Tenta se aproximar aqui, dá uma entrevista no YouTube aqui e oferece um cargo para ele ali. Então é muito triste, cara, saber como as coisas vêm sendo administradas no Cruzeiro. Para quem me acompanha aqui sabe que eu não sou muito de criticar o trabalho de diretores de futebol, porque eu acho um trabalho bem difícil de ser analisado, sabe? A gente nunca sabe o que de fato acontece. Boa parte da torcida, inclusive, estava se contendo um pouco com relação às críticas sobre o André Mazzuco, que não vem fazendo um bom trabalho, na minha opinião, mas muita gente dizia que, calma, Angelim, a gente não sabe até onde vai a autonomia do André Mazzuco, a gente não sabe até onde ele tem poder de decisão. E a notícia que corre nos bastidores é que o André Mazzuco, inclusive, pretende levar o David para o Santos. Então ele quer reeditar lá no Santos a dupla que ele fez com o David aqui no Cruzeiro. Então isso vai em contrapartida à opinião de muita gente, que o André Mazzuco não tinha poder de decisão aqui. Será que se ele fosse apenas uma marionete do presidente do Cruzeiro e do David, será que ele iria indicar o David para ir trabalhar com ele no Santos? Eu acho que o trabalho do Mazzuco aqui foi feito em conjunto com o David e com o Sérgio Santos Rodrigues. E aí junta o David, que não tem competência para a função, e um presidente também que parece estar na Disney, dá no que deu, Esse trabalho questionável até o momento. Bom naquela primeira janela de transferências lá no início do ano, mas muito questionável nesse período de 20 dias prestes a iniciar a Série B, onde todo mundo esperava um Cruzeiro mais eficiente no mercado, buscando nomes certeiros e não trazendo esses cabeça de bagre que a gente viu o Cruzeiro trazendo. Então, assim, é complicado demais, viu, cara? E vale ressaltar também que essa proposta do Santos vem e a rescisão parte por opção do Mazzuco, Não é o Cruzeiro que pretendia dispensá-lo ou trocá-lo, e sim o Mazzuco que vê uma oportunidade melhor de trabalho no Santos e acaba aceitando a proposta. Então cabe saber também se haverá algum tipo de indenização ao Cruzeiro, Uma vez que ele tinha contrato vigente com a gente, e o Santos, de certa forma, está pegando o profissional para si. O Santos também está numa situação financeira muito complicada. Será que o Sérgio Santos Rodrigues está liberando o Mazzuco de forma gratuita? Será que o Santos vai indenizar o Cruzeiro? Enfim, são alguns detalhes que a gente vai ter que acompanhar nos próximos capítulos aí. Mas para quem não conhece o Felipe Ximenes, ele é esse cidadão da foto aí, tá? Ele é um executivo de futebol, Como eu disse, trabalhou mais recentemente no Santos até janeiro desse ano, se eu não estou enganado, e parece ter algum tipo de relação amigável com o Sérgio Santos Rodrigues, até porque o Sérgio participará de uma aula, uma live aula sobre gestão de futebol com o Felipe Ximenes. E aí dá pra gente questionar
qual o conteúdo dessa aula, né? Tendo em vista que o Sérgio não vem fazendo um trabalho sequer aceitável diante do Cruzeiro. Inclusive, a Super Esportes soltou uma votação com relação à opinião dos torcedores, né? Qual seria o nome preferido para diretor de futebol do Cruzeiro? Vou colocar aqui na tela. Show de bola, ó. Com a iminente saída de Mazuco, qual diretor você gostaria de ver no Cruzeiro? Eu ainda não votei, eu vou votar aqui, mas vamos ver os nomes que estão disponíveis no mercado. Tem o Alexandre Matos, né? Que muita gente diz que ele só trabalha com dinheiro, e eu discordo um pouco disso. Tem o André Figueiredo, que teve passagem pela Chapecoense, tem esse grande Felipe Ximenes, tem o Klaus Câmara, que é um nome muito interessante na minha opinião, tem o Nilton Drummond, que eu sinceramente desconheço, tem o Tinga, né, conhecido por todos nós cruzeirenses, tem o Túlio, que trabalhou no Botafogo e Goiás, se eu não estou enganado, inclusive foi jogador de ambos os clubes, o Ocimar Bolicenho, que não fez nada de muito relevante aqui no Cruzeiro, e o Raí, que teve apenas passagem pelo São Paulo, né? Então, tendo esses nomes à disposição no mercado aqui, não sei, cara. Eu acho que o Alexandre Matos seria talvez o melhor deles, mas é uma coisa distante da realidade do Cruzeiro hoje. Eu gosto muito de deixar o clubismo um pouco de lado aqui, pessoal, para às vezes a gente raciocinar as coisas como devem ser raciocinadas. O Matos é um diretor de futebol e talvez o que tenha mais destaque no futebol brasileiro, ou pelo menos top 3 do Brasil com relação à competência e títulos, né? Então ele é um cara que tem muito mercado na Série A, cara. Então eu acho muito improvável do Matos vir para o Cruzeiro, até porque a gente não tem um poder financeiro alto nesse momento. Quando ele veio para cá, naquela transição do conselho gestor e tal, foi o Pedrinho que convenceu ele a vir. E logo após a vinda dele, 4 dias depois, o Medioli saiu do conselho gestor, o Pedrinho saiu e, consequentemente, o Matos também saiu. Então, não sei até que ponto o Pedrinho BH está engajado com o Cruzeiro nesse momento. Eu já tenho dito isso aqui há alguns dias, que eu tenho notado o Pedro BH bastante distante dos bastidores do Cruzeiro, e realmente ele está. Então, para uma possível vinda do Matos, teria que contar assim diretamente com a participação do Pedrinho, e eu tenho minhas dúvidas que ele esteja engajado a esse ponto no Cruzeiro nesse momento, tá? Mas eu acho sim o Matos um bom nome. Vale a gente lembrar que naquela passagem de 4 dias que ele teve pelo Cruzeiro aqui, ele selou a venda do Fabrício Bruno, acertou o empréstimo de Egídio, Henrique, Marquinhos Gabriel, a própria compra do Orejuela foi mediada pelo Alexandre Matos também, um assunto que estava se estendendo bastante, ele chegou e resolveu. Então, assim, é um cara muito capacitado, e quando dizem que ele só trabalha com dinheiro, eu discordo um pouco, tá? Porque o trabalho que ele fez no América, que o projetou a vir para o Cruzeiro, não tinha recurso financeiro, ele teve que usar da criatividade. Aquele primeiro trabalho nele no Cruzeiro, em 2013, aquela montagem de elenco, ele não tinha tantos recursos assim também para fazer o time que fez, e o time foi completamente acima do esperado, acima da média. Então, méritos, né, para o diretor de futebol e para o treinador que fez o time jogar também. E aí, cara, a partir daí é natural que ele tenha mais dinheiro para trabalhar. O Cruzeiro em 14 já tinha um pouco mais de dinheiro em caixa. A passagem do Alexandre Matos pelo Palmeiras aí com a Crefisa jorrando dinheiro no clube, cara, consequentemente ele vai ter dinheiro para trabalhar, porque existe dinheiro na instituição. Então, assim, eu acho que ele soube fazer futebol sem dinheiro na América, sem dinheiro no início no Cruzeiro, e aí com o sucesso que ele teve, era óbvio que ele ia ter mais recursos em mãos para contratar os jogadores de mais qualidade no mercado. Então, eu particularmente, apenas uma opinião minha, acho que o Matos tem condições de trabalhar sem dinheiro também, tá? É um cara que tem muitos contatos no futebol, e isso é muito importante para um diretor de futebol. Então é uma ótima alternativa, só que eu não em momento algum eu me iludi com o nome dele, porque para mim ele está apenas esperando uma oportunidade para voltar para o Palmeiras. E pensando profissionalmente, o Palmeiras hoje é muito mais interessante que o Cruzeiro, cara. O Palmeiras tem a grana que o Cruzeiro não tem uma organização que o Cruzeiro não tem, tá na Série A, coisa que o Cruzeiro não está. Então são mundos completamente diferentes, e pensando profissionalmente seria a escolha mais lógica para qualquer profissional hoje. É a triste realidade que o Cruzeiro se encontra. O André Figueiredo eu não conheço, o próprio Felipe Ximenes eu não vou começar a criticar porque eu não conheço, mas ele deu uma entrevista no canal do Rica Perrone no YouTube,
onde ele fala, né, sobre os trabalhos que ele já realizou e tal, e ele fala que o clube do coração dele é o Atlético Mineiro. Então, como que diante de um momento tão conturbado como o que a gente vive, o presidente do Cruzeiro pode cogitar contratar um atleticano para trabalhar diretamente num dos cargos mais importantes da diretoria de futebol do Cruzeiro, cara? Para mim é inadmissível, não tem explicação o Sérgio Santos Rodrigues contratar um atleticano para vir trabalhar no Cruzeiro num momento tão conturbado como esse. E aí você pode falar, não, mas o time do coração é uma coisa e o profissional é outra. Eu até concordo em partes, mas ó, se dane, cara. Não, o Cruzeiro não tem um ambiente para o Sérgio Santos Rodrigues comprar uma briga dessa e trazer uma galinha para trabalhar no Cruzeiro. Então eu discordo completamente, apesar de não conhecer o trabalho dele como diretor de futebol. Vamos pular o Klaus aqui para falar dele. O Newton Drummond eu não conheço também. O Tinga é um cara muito profissional, identificado com o Cruzeiro e que tem respeito, né, de muitos jogadores. Entretanto, eu não sei se ele tem a experiência e contatos suficientes no futebol para suprir essa ausência do Mazuco, então não sei se seria o melhor nome, apesar de eu gostar. O Túlio Lustosa, muito jovem na função também, não tem qualquer identificação com o Cruzeiro. O Osimar Bolicenho passou por aqui recentemente, a gente não gostou. E o Raí, cara, começou no São Paulo recentemente também, então não tem uma experiência, não é um nome forte do futebol, apesar de toda a sua história. E aí, a gente volta no Klaus Câmara, que já teve passagem pelo Cruzeiro, trabalhou aqui na época do Bruno Vicentim, e teve também passagem pelo Grêmio. Então, assim, eu acho, cara, que o nome mais viável dentre esses disponíveis é o do Klaus Câmara. Inclusive, é o nome que eu vou votar aqui, ó. Eu acho que vai aparecer a porcentagem da torcida do Cruzeiro nele, vamos ver. Olha lá, ó. A maioria esmagadora pedindo Alexandre Matos com 64%, 2, 1 para o Felipe Ximenes, que tem proposta do Cruzeiro, 10 para o Klaus e 16 para o Tinga. Então, a maioria esmagadora da torcida do Cruzeiro querendo Alexandre Matos. Eu queria também, mas não gosto de me iludir que ele vá vir, porque é totalmente incompatível hoje com a realidade do Cruzeiro. Então, o nome que eu mais gostaria de ver no Cruzeiro nesse momento seria o do Klaus Câmara. Mas eu acho difícil também, cara, porque eu desconheço que haja alguma treta do Klaus para com o Sérgio Santos Rodrigues. Entretanto, o Klaus é muito amigo do Bruno Vicentim, trabalhou aqui na mesma época que ele, e a gente sabe que existe sim atritos entre presidente do Cruzeiro e o Bruno Vicentim. Então, o Cruzeiro se encontra numa posição muito difícil, né, pessoal? A gente precisando aí de iniciar bem a Série B, e a gente se vê aí nesse momento sem o nosso diretor de futebol, que tem o trabalho questionável sim, mas, né, a gente não sabe muito bem o que esperar de quem for vir pela frente. Então, na opinião de vocês, o que vocês estão achando disso tudo? É interessante perder o Mazuco nesse momento? Ele seria peça primordial? Eu acho que o trabalho dele é bem questionável, não é nenhuma perda irreparável para o Cruzeiro, mas a gente tem que ter muita consciência no nome de reposição. Então, seria perfeito o Alexandre Matos, na minha opinião, seria ótimo o Klaus, na minha opinião, mas Felipe Ximenes, sabe, que talvez esteja vindo por amizade com o presidente, eu tenho minhas dúvidas. Ainda mais que ele disse já a público que é atleticano, que o clube dele do coração é o Atlético de Vespasiano. Então, diante de um momento tão conturbado desse, como que o nosso presidente, mais uma vez, vai contra a torcida, joga contra a instituição e compra a briga desse cara para acertar com o Cruzeiro? Então é isso, pessoal. O Cruzeiro nas próximas horas deve ter oficializado a rescisão com o André Mazuco, que está indo ao Santos, e quem sabe um anúncio de um novo diretor de futebol. Lembrando mais uma vez, segundo informações da Rádio 98, o Cruzeiro já fez uma proposta oficial para o Felipe Ximenes assumir o cargo no Cruzeiro, beleza? Use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, e deixa o like para dar aquela moral, se inscreva no canal, e lembrando que hoje às 8 horas tem live no canal de um torcedor do Botafogo, que eu vou deixar o link na descrição aí. Então, para você que está acostumado a assistir a live Passa a Régua aqui todos os dias às 8 horas da noite, hoje ela não acontecerá aqui no canal, e sim nesse canal que vai estar aí na descrição, que é de um torcedor do Botafogo, para a gente poder trocar uma ideia sobre o que esperar da Série B. Conto com sua presença lá, beleza? Então até às 8 horas da noite eu fico por aqui, aquele abraço, é nóis.